Olá pessoal, meu nome é Maurício Júnior, eu sou do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre engenharia ambiental, que é ministrada pela professora Fernanda Lobo, e eu vou falar sobre ecologia, mais especificamente sobre as interações, sobre as relações dos seres vivos. Mas antes a gente precisa saber o que é ecologia. Bom, ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que eles vivem. E o que é interação? Interação é um tipo de ação que ocorre entre duas ou mais entidades, nesse caso serão os seres vivos, e a ação de uma delas provoca uma reação da outra, ou das restantes. Ou seja, são relações que podem trazer benefícios ou não para os envolvidos. De modo geral, as relações ecológicas podem ser divididas em interespecíficas, que são de indivíduos de espécies diferentes, e intraespecíficas, que são de indivíduos da mesma espécie. Bom, podem ser classificadas também como harmônicas ou positivas, que recebem o sinal de mais, que são aquelas onde não há prejuízo para as espécies participantes e vantagem para pelo menos uma delas. E as desarmônicas ou negativas, que recebem o sinal de menos, são aquelas onde pelo menos uma das espécies participantes é prejudicada, podendo existir benefícios para uma delas. Ou seja, é importante a gente reparar esses sinais aí de positivo e negativo, porque no mapa mental que eu vou trazer no próximo slide, vai estar junto com a definição de cada relação, esses sinaizinhos que acompanham elas, porque eles ajudam a gente a entender como funciona cada relação. Como, por exemplo, aqui, ó, tá aqui o mapa mental que eu trouxe, ó, sobre as relações ecológicas. A gente vai falar agora as interespecíficas, que são de indivíduos de espécies diferentes, mais especificamente, harmônicas. Bom, a primeira relação interespecífica harmônica que a gente vai falar é a comensalismo. E olha aqui, ó, um sinal positivo e negativo. Como a definição anterior, a gente viu, as harmônicas positivas, significa que o indivíduo, um desses indivíduos aqui, vai sair ganhando. E esse sinal aqui, e esse número 0 aqui, o que significa? Significa que nessa relação aqui, um indivíduo vai sair ganhando e outro não vai ter, nada vai ser alterado, vai ser tanto faz como tanto fez, não vai fazer diferença alguma. E um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui de comensalismo é o tubarão e a rêmora. Aqui, vocês podem ver aí, vocês vão ver que o tubarão vai estar normal e as rêmoras atrás. Olha aí. Isso aí é de um aquário, lá no Rio de Janeiro. As rêmoras são esses menores aí, os peixinhos, que sempre ficam rodeando o tubarão. E na hora que o tubarão vai se alimentar, as rêmoras ficam com os restos de comida. Voltando lá para o nosso slide, nós vamos falar agora sobre relação interespecífica harmônica do mutualismo e da cooperação. Os dois, tanto o mutualismo como a protocooperação, elas têm um sinal de mais, ou seja, os dois indivíduos, as duas espécies diferentes, elas vão sair beneficiadas dessas duas relações, ou seja, saem ganhando. Qual a única diferença do mutualismo para a protocooperação? A diferença é que no mutualismo, se você separar as espécies, se não houver a junção dessas espécies, não vai ser possível a existência dela, entendeu? Da mesma, como por exemplo dos líquens. Os links não tem como existir sem a relação mutualística entre as algas e os fungos. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês a foto do do linkens, está aqui o linkens. Esses links aí só são permitidos, só são criados através da relação mutualística entre as algas e os fungos. E a protocooperação, como eu já disse, a diferença,
tanto faz os dois indivíduos ficarem longe ou perto, juntos, entendeu? Não vai ter diferença nenhuma, entendeu? Tipo assim, pode haver a separação, vai continuar existindo. Como por exemplo, que eu vou trazer para vocês, o pássaro palito e o crocodilo, né? Ó, os dois saem ganhando, tá aqui. Vocês podem ver aí o crocodilo e o pássaro palito. Como é que essa relação de protocooperação ela vai se dar? Geralmente, quando os crocodilos eles estão dormindo, eles dormem com a boca aberta. E automaticamente, quando eles deixarem a boca aberta, o pássaro palito vai lá, entra lá na boca deles e fica se alimentando dos parasitas que tem lá, né? Ou seja, essa relação ela é benéfica para os dois. Por quê? O pássaro está deixando a boca do crocodilo mais saudável, mais limpa, né? Sem esses parasitas. E, ao mesmo tempo, o pássaro palito se alimenta, né? Saindo com saldo positivo. Ou seja, e se não existisse pássaro palito, o jacaré morreria? Não. Ou seja, independem a coexistência dos dois, entendeu? Tanto faz. O jacaré ia continuar vivendo, o pássaro palito também. Mas só que quando eles estão juntos os dois, né, sai com um saldo positivo. Voltando lá para o slide, a gente vai agora para as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. A gente falou das harmônicas, agora a gente vai falar das desarmônicas. A primeira que a gente vai falar das relações desarmônicas é a menos zero, que é o amensalismo. Bom, e o que é o amensalismo? O amensalismo nada mais é do que a relação na qual um dos indivíduos, uma das espécies, sai só perdendo e a outra tanto faz, entendeu? Ou seja, só há perca para uma das espécies. Um exemplo que eu vou aqui mostrar para vocês é a do Mar Vermelho. Vocês podem ver aqui. E nela, o que acontece? As algas, que fazem justamente esse mar vermelho, que a gente pode observar nas fotos, soltam substâncias tóxicas, fazendo com que várias outras espécies que dividem o mesmo habitat, o mesmo nicho ali, morrerem, se extinguirem, entendeu? Ou seja, só quem sai perdendo é as outras espécies que estão dividindo aquele habitat, que estão naquele ambiente aquático, entendeu? E para essas algas vermelhas aí, que soltam essa substância, tanto faz, entendeu? Não vai ter nenhum problema. O único problema vai ser para o restante das espécies. Agora, desarmônicas. Predatismo e aparasitismo. Bom, qual a diferença aqui das duas? As duas, uma sai perdendo e a outra sai ganhando. Eu não vou mostrar para vocês uma imagem sobre o predatismo que a gente, né, não é de difícil compreensão. Porque predatismo é um predador que se alimenta de outra espécie. Entendeu? A onça, o coelho, né? Bem simples. Aí não precisa de eu mostrar um exemplo, né? Tipo assim, com foto, com imagem. Já o parasitismo é a mesma coisa. Né? Parasitismo são espécies de, por exemplo, a lombriga. A lombriga ela sai do nosso, se tiver no nosso organismo, ela sai com saldo positivo, que ela vai estar se alimentando, se reproduzindo, e a gente vai sair com a parte negativa, porque a gente vai contrair doenças, nosso corpo vai ficar mais debilitado, entendeu? Então as duas, o predatismo e o parasitismo, né? Uma espécie sai ganhando e a outra sai perdendo. E agora a gente vai falar sobre uma relação que é comum tanto às espécies interespecíficas como às espécies intraespecíficas, que é a competição. Ou seja, a competição ela é a única relação ecológica que não traz benefício para nenhuma das duas partes, ou seja, os dois indivíduos saem perdendo. E ela pode ocorrer tanto na interespecífica como na intraespecífica, ou seja, em espécies diferentes ou na mesma espécie, né? Espécie diferente em busca de alimento, em busca de habitat, de seu habitat, né? Protegendo seu habitat. E intraespecífica também, disputando alimento, disputando relações, vamos supor, disputa de relações, como é que eu posso dizer,
com outra, uma disputa para ver quem fica com a fêmea, entendeu? E passando agora para as relações ecológicas intraespecíficas, a gente vai falar das desarmônicas, ou seja, as da mesma espécie, mas que são desarmônicas. Eu não vou exemplificar assim, colocar uma imagem, porque canibalismo a gente já sabe, né? São indivíduos da mesma espécie que se alimentam do mesma espécie. Então, como por exemplo, há ainda culturas no nosso mundo em que come o próprio indivíduo que está naquela mesma cultura, entendeu? Ou seja, se alimenta do mesmo indivíduo, da sua mesma espécie. E uma sai ganhando, que é a que se alimentou, e a outra sai perdendo porque ela que vai ser a comida, entendeu? Intraespecífica, harmônicas. Bom, as duas aqui saem com saldo positivo, ó, mais. E elas podem ser definidas como sociedade e a colônia. Bom, a sociedade, elas são associação entre indivíduos da mesma espécie, como eu já falei, organizados de um modo cooperativo e não ligados anatomicamente. Ou seja, qual é a diferença da sociedade para a colônia? Porque na sociedade os indivíduos não vão estar ligados anatomicamente, ou seja, não vai ser necessária a interligação de vários indivíduos para formar uma estrutura, entendeu? Qual um exemplo de sociedades? As formigas, as abelhas, a alcateia, cardume, entendeu? E a colônia? A colônia eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, que são vários organismos vivos que se juntam e cumprem funções diferentes para formar uma estrutura. E essa estrutura ganha uma denominação. E o nosso exemplo de colônia, que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês, é justamente da caravela. A caravela, elas formam colônias com indivíduos especializados na proteção e na defesa, né? Que são chamados dactilozoides, que é na reprodução, os gonozoides na natação, os nectozoides na flutuação, os pneumozoides também na flutuação, né? E na alimentação, os gastrozoides, ou seja, são vários indivíduos, indivíduos que se formam, se juntam para formar uma estrutura. E essa estrutura que a gente está vendo aí na imagem é a caravela. Ou seja, a junção de vários para formar isso que a gente está vendo na nossa tela, que é justamente denominada colônia. Ou seja, a única diferença da colônia para a sociedade é que vários indivíduos se juntam para formar uma estrutura que vai receber uma denominação, né? Bom, voltando lá para o slide, basicamente é isso. Relações ecológicas é tudo isso que a gente viu, né? Eu ressaltei aí os sinais positivo e negativo, que é justamente para simplificar, para nos ajudar a compreender e assimilar melhor cada relação, que são várias, né? Mas algumas a gente são bem, como é que eu posso dizer, são bem fáceis da gente aprender, da gente assimilar, porque a gente vê, a gente presencia, né, no nosso ambiente, e basicamente é isso.